Fala galera, sejam bem-vindos ao EP Loucos. Depois de um longo período aí de recesso, hoje estamos aqui para falar do assunto do momento. E não é Ancelotti, não é Edinaldo. A gente está aqui para falar da saída de Trent Alexander-Arnold do Liverpool. Vamos nessa, simbora. Meus amigos apaixonados por Premier League, eu sou o Fred e estou aqui para discutir esse assunto tão importante, né, que dividiu a torcida do Liverpool nesse final de temporada, que é a saída de um dos principais talentos do clube nos últimos anos, né, formado na base, que é Trent Alexander-Arnold, saindo do clube ao final dessa temporada, né, optando pela não renovação e a possível chegada ao Real Madrid, né, que inclusive por si só é algo polêmico, né? Porque o Real Madrid tem lateral direito, ele só estava machucado na última temporada, então ele vai ter que brigar por posição no Real Madrid. Então preferiu sair de um lugar onde ele é querido, né? A torcida adorava ele era titular absoluto, para ir possivelmente para o Real Madrid brigar por posição com Carvajal, né? E um lugar em que ele vai ter muitas estrelas à frente dele, né? Porque você pode argumentar que no Liverpool você tem Salah e Van Dijk, talvez Alisson, mas que são estrelas que já estão envelhecendo. E aí, no caso, o Trent, nos próximos anos, seria a grande estrela do time, né? Provavelmente seria o grande astro. No Real Madrid, ele está atrás de muita gente, né? Está atrás de Mbappé, Bellingham, Vinícius Júnior, Courtois, e muitos desses são jovens ainda, né? Ele vai ter que dividir, né, esse spotlight com todos esses jogadores. Mas enfim, né, é um assunto que divide a torcida porque muitos consideram ele um traidor, né, o time está num momento excelente, acabou de igualar o número de títulos de maior campeão inglês junto com o United, né, 20 títulos. Mesmo com a troca de treinador, o time continua fortíssimo. E aí vem esse argumento de por que abandonar o time exatamente nesse momento que o time voltou a ser campeão inglês, é um dos times mais fortes da Europa. Como na última temporada o time praticamente não gastou, né? Trouxe praticamente só Chiesa por um valor irrisório. O time vai poder investir bastante nessa temporada. Então aquele argumento de que talvez eu sinta que o Liverpool não está competindo, não está podendo investir, também não existe, né? Porque o time deve investir bem nessa temporada. Inclusive saiu a informação recentemente que entrou na briga para Florian Wirtz, né? Para contratar esse jovem talento alemão que está aí sendo especulado no Real Madrid, no Manchester City e agora também no Liverpool, né? E no Bayern de Munique também. Tem o outro lado da história, que muitos torcedores entendem o apelo do Real Madrid e querem deixar essa mensagem de gratidão e que ele siga seu caminho. Mas vamos discutir aqui rapidamente, ponto a ponto, os dois lados, gratidão ou trairagem, né? Traição, para a gente poder tentar chegar num veredito, que é sempre muito difícil, mas eu vou pedir ajuda de vocês aí nos comentários para a gente chegar nessa decisão final. Beleza? Vamos lá. Bem, para aqueles que entendem que isso faz parte do futebol, isso é natural, um dos primeiros argumentos olha, se o Liverpool quisesse realmente renovar com Arnold, teria feito há muito mais tempo, não teria deixado para os 45 minutos do segundo tempo. Mas aí a minha resposta a esse comentário, né, a essa análise é a seguinte: essas renovações não começaram agora, não começaram nem nessa temporada. Provavelmente, a gente não tem essa informação dos bastidores, né, a gente não sabe, mas assim, a prática do futebol é que essas conversas já existem há muito tempo, né? Você poderia argumentar que talvez para o Liverpool decidir a renovação de Salah ou de Van Dijk pelo fator idade, talvez eles deixem um pouco mais para o final, para avaliar se o desempenho dos últimos anos é compatível com o salário atual e se vale a pena fazer a renovação ou não, né? Ou se vale a pena esperar um pouco mais. Não vale a pena você renovar o salário de um jogador da idade de Van Dijk, por exemplo, com 3 anos de antecedência, né? Normalmente não vale, tem que esperar um pouco mais para ver se o desempenho vai despencar, e aí tudo muda, né? Você chega na mesa de avaliação com aqueles dados na sua mão, e você pode argumentar que o desempenho caiu, o salário pode reduzir, né? Pode haver uma
adaptação do salário, à idade, à condição atual, ao papel daquele jogador no clube naquele momento, né, para os próximos anos, projetando os próximos anos, e aí fazer uma análise mais precisa. Se você renovar muito antes, você perde todas as suas cartas na mesa na negociação, né? Você entrega tudo para o jogador. Você pode estar renovando 3, 4, 5 anos com um jogador que pode estar desempenhando daqui a 2, 3 anos 50% do que ele desempenhava antes, né? Então, não é uma jogada muito interessante nesse sentido. No entanto, no caso de Trent, a gente pode dizer que seria uma renovação segura, né? O talento é indiscutível e a idade, né? Ele tem muitos anos ainda de futebol pela frente, com exceção de alguma lesão cabulosa, mas o natural, né, é que ele continue desempenhando por muito tempo. Mas a ideia que eu queria passar é que essas renovações não são de agora. Elas vêm acontecendo há muito tempo, né? Um processo contínuo aí nos bastidores. E no caso de Trent, tem uma questão de aumento do salário, de valorização. Então, essa discussão é constante, né? E aí a gente já emenda no segundo ponto, né? Que é a questão do salário. É natural imaginar que, no caso de Trent, por duas coisas, né? Pela idade e pela posição, ele pode ter ficado muito tempo se sentindo subvalorizado. Talvez o salário não estava acompanhando a entrega dele dentro de campo, o desempenho, né, dentro de campo. E aí, por que eu estou falando disso, da questão da idade? Porque normalmente jogadores da divisão de base, né, eles já começam com um salário um pouco mais reduzido, porque é um atleta da casa que ama o clube, está muito feliz só de já estar ali participando e tal. Normalmente começa com um salário baixinho e vai aumentando a depender do papel, da função que ele tem no clube, né? Jogador de rotação, um jogador esporádico, um jogador, para a galera que joga FIFA, né? Um jogador crucial, super importante. E aí, nesse caso, como ele é muito jovem, né? Toda renovação pode significar um grande aumento de salário. E isso sempre tende a travar as negociações. Um outro aspecto é a posição, que, embora Trent seja um lateral direito, ele tem uma contribuição gigante para o Liverpool, né? Mas, normalmente, na posição de lateral, esses jogadores não ganham tanto assim se você comparar com as outras estrelas do time, como, por exemplo, um zagueiro que seja capitão, né? Que tende a ser supervalorizado, e principalmente o Salah, que é um fazedor de gols, né? Só que o caso de Trent é um pouco diferente, porque apesar de ser lateral, ele chega tão à frente muitas vezes, ele é tão ofensivo, cria tantas jogadas, tem um passe tão espetacular, que muitas vezes tem que se analisar não a posição que ele ocupa, mas a função e a importância dele para o clube, né? Então, independentemente de ele ser um lateral direito, muitas vezes ele está merecendo ganhar um salário de um meia de alto nível ou um atacante. E aí eu vou emendar um terceiro ponto, né? Que independentemente da posição que ele ocupa, ele não somente tem uma função diferente, né? Que a gente sempre tenta encaixar, ele é mais um meia ou é um lateral direito, ele já não marca tão bem como um lateral direito convencional, mas ele cria demais, ele compensa com a parte ofensiva. Mas aí tem essa questão, ele é um lateral direito com uma função extraordinária, com números de meio campista fundamental para a engrenagem do time. E isso faz com que as negociações sejam mais difíceis, porque é um cara de função extraordinária, é algo diferente, não é usual, né? Então, para negociar com um cara desse é sempre mais complicado. E aí, imaginando o argumento de quem está aceitando a saída, ele vai dizer, o Trent é muito amigo de Bellingham, ele quer jogar junto do seu companheiro, eles se dão muito bem, né, desde as interações na seleção e tal. É natural que ele queira jogar no time de Jude, né? Jude Bellingham. Tudo bem, um cracaço de bola, eles se dão muito bem. Agora, tem que ser muito mais do que isso, né? Não é possível, porque ele tem muitos amigos no Liverpool também, né? Nesse momento, o Liverpool está em melhor fase do que o Real Madrid, consideravelmente melhor. E agora que vem Xabi Alonso para substituir Ancelotti, a gente não sabe quanto tempo ele vai demorar para arrumar o time, para fazer o Real Madrid brigar por títulos novamente. A gente está mal acostumado com o Real Madrid, mas a gente tem que lembrar que teve momentos em que o Real Madrid não passava das oitavas da Champions League. Porque a gente está mal acostumado nos últimos anos. Mas não vai ser sempre assim, né? Vai passar por alguns momentos difíceis e talvez seja agora essa transição. Troca de treinador,
Alguns jogadores mais velhos tendem a sair. A saída de Kroos já foi um baque extraordinário. Então, tem muitas questões complicadas aí no Real Madrid. E o Liverpool já é um time muito mais pronto, né? O principal problema agora vai ser a substituição do próprio Trent, né? Sem isso, não haveria muitos problemas. Outra coisa que me chama a atenção é o seguinte: logo depois da renovação de primeiro Salah e depois Van Dijk, eu já estava com essa sensação. Se algum dos três não renovar, ele vai sair como traidor. Era algo que eu já estava esperando antes mesmo do anúncio que Trent não renovaria. E a razão para isso é óbvia, né? As outras duas estrelas que renovaram colocaram pressão na renovação de Trent, que foi o último a anunciar, e não por acaso, né? Porque ele anunciou que estava saindo, mas a ideia de que se batia nessa tecla a temporada toda, se haveria ou não a renovação dos três. Em algum momento se achava que nenhum dos três renovaria. E em algum momento eu vi que muitos anunciavam que Salah pararia no Real Madrid ou na Arábia, que Van Dijk também poderia ir para o Real Madrid e que Trent parecia ser o único que poderia ficar pela idade e tal, mas acabou sendo tudo ao contrário. E aí fica aquela, obviamente, comparação dos dois lados, né? Que são diametralmente opostos. Você tem de um lado as estrelas que amam o clube, que decidiram ficar, e a estrela que resolveu sair. Isso é um fator importante que interfere na ótica, porque está acontecendo no mesmo momento, na mesma temporada. Outro ponto interessante, que eu até vou fazer um vídeo específico sobre isso, né? Sobre vendas de jogadores, sobre a questão do lucro, que não é tão simples assim como a gente imagina, e a importância da venda de jogadores das divisões de base especificamente, né? Porque é o que eles falam de lucro absoluto, nesse caso, porque não houve investimento para a contratação, e aí o valor da venda é considerado lucro total, né? Não desconta nenhum valor. E entra direto no faturamento do clube daquele ano, né? Do ponto de vista contábil, é o maior trunfo que um clube pode ter numa determinada temporada. Então, um aspecto interessante dessa análise é que não vender Trent custa muito para um clube como o Liverpool, que tem uma diretoria mais rígida, vamos dizer assim, mais pão dura, que na verdade não é pão dura, é responsável, né? Não sai investindo de qualquer jeito como os rivais. E em termos de receita também, o Liverpool tem menos receita que os times de Manchester. E aí a venda de alguns jogadores seria uma maneira de compensar isso, né? E você vender um jogador que é da base, né, é um lucro total, e isso entraria na conta, ajudaria nessa questão de sustentabilidade financeira, né? Naquele cálculo que um clube não pode ter um prejuízo maior do que 150 milhões em 3 anos. Então toda essa questão seria fundamental para o Liverpool preparar o futuro, né? Vender por qualquer valor que seja, né? Um valor razoável, para poder contratar um outro jogador e seguir a vida. Então é importante a gente lembrar, né, que embora o jogador tenha essa decisão de sair, é o futuro dele, a gente entende, mas a gente tem que lembrar que também tem, do ponto de vista empresarial, né, o clube é uma empresa, e aí tem essa ideia de que, o fato, né, existe o fato que o clube tem ativos, diversos ativos físicos, e nesse caso um ativo intangível, que eles chamam, que não é um ativo físico, que é um jogador, mas é um ativo intangível, porque embora ele não seja um patrimônio, né, físico, ele gera receitas para o clube. Então, nesse sentido, não só receitas na venda, mas receitas no sentido de vender camisas, né? No próprio período que ele está aqui, ele já está gerando receitas, porque atrai torcedores para ir para o estádio, então tem essa receita de estádio também. Então, a análise é que, vendo como empresa, você está deixando um ativo sair de graça, né? Isso é um prejuízo muito grande. E eu vi muita gente também mais leniente em relação à saída de Trent, porque é uma lenda do clube. Eu acho que a contribuição dele foi fantástica, mas ele não está no patamar de lenda, né? Vamos parar também de chamar todo mundo de lenda no futebol. Eu, pelo menos, não vejo dessa forma. Primeiro porque ele ainda é muito jovem nesse sentido, né? Teria que avaliar a carreira toda. Se ele ficasse a carreira toda dele no Liverpool ou saísse já com 30 e poucos anos, eu acho que seria sim considerado uma lenda. Mas eu entendo que ele tem muitos anos de Liverpool, desde a base, desde criança, mas ele está saindo antes do seu auge. Ele ainda vai evoluir. Ele ainda tem muito para contribuir no futebol mundial. Então ele está saindo muito cedo. Isso fere
né, a torcida, e isso mancha a imagem que ele tem no clube. Eu acho que o patamar de lenda já está fora de questão, né? A não ser que ele volte muito mais cedo do que eu imagino, mas se ele voltar só no final da carreira, ou se nem voltar, lenda do Liverpool eu não considero, né? Salah já está num patamar próximo de lenda, talvez Van Dijk, né? Mas eu não considero que Trent esteja nesse patamar. E aí chega no ponto central do meu argumento, né? Para mim, existe sim uma sensação de traição. Eu não sou torcedor do Liverpool, mas eu admiro todos os clubes da Premier League, consigo gostar de todos, assisto todos os jogos. E a ideia, para mim, é que essa sensação de traição está diretamente relacionada ao fato de um clube como o Liverpool, que não tem tantas receitas quanto alguns de seus rivais, ainda mais comparado com o Real Madrid e Barcelona, com salários astronômicos, receitas astronômicas, né? O Manchester está muito mais próximo disso, o United, né? Eu estava, na época que estava brigando, do que o Liverpool, né? O Liverpool sempre foi um time responsável, tentando fazer uma gestão ali, contando, né? O Liverpool não está passando necessidade, mas é sempre uma gestão responsável para poder chegar no objetivo final. Nesse sentido, é sempre muito mais difícil para o Liverpool poder competir com o Manchester City. E Arsenal, né? Agora entrou na briga também. City e Arsenal costumam fazer investimentos muito mais estratosféricos, muito mais exorbitantes. E aí o Liverpool sempre tenta ser mais preciso, contratar bem. Erra também, como errou na contratação de Davi, né? Mas faz parte. Mas assim, a maioria dos casos é de acerto absoluto. E é assim, acertando muito mais do que errando e analisando o custo-benefício das escolhas, é que o Liverpool tem conseguido competir com muito menos, né? É uma gestão muito mais responsável nesse sentido, né? Então, nesse contexto, sair do clube sem deixar nenhum valor de transferência como compensação é uma traição, né? Não tem muito o que falar. A questão não é o fato dele ter saído, é a forma como saiu. Aí muitos argumentam, o que é que ele vai fazer? Renovar com o Liverpool e ficar à mercê do Liverpool para talvez um dia ele chegar no Real Madrid ou num outro clube? Aí o meu argumento também é simples. Você senta, renova, faz uma renovação com uma cláusula de rescisão, uma cláusula razoável, que seja respeitável para o clube e que seja razoável para que um clube gigante como o Real Madrid venha lá e ache relativamente barato, né, pagar para levar o jogador. E aí, se o Real Madrid ainda quisesse levar o jogador, vamos supor que ele renovasse o ano passado, né, com essa cláusula, ou até no meio do ano, quando o Real Madrid chegou a oferecer 20 milhões por ele, e é uma quantia ridícula, irrisória. Entre aceitar 20 milhões em janeiro e garantir o título da Premier League, o Liverpool acertou ao manter o jogador até o final da temporada. Mas naquele momento ali ele poderia ter sentado, renovado seu contrato com uma cláusula de 50, 60 milhões de euros, e se o Real Madrid quisesse o jogador, o Real Madrid tem dinheiro disponível, né? Pegou o Mbappé sem pagar taxa de transferência, fez investimentos baratos em Rodrigo e Vinícius, pagava multa, negociava com o jogador diretamente, sem precisar falar com o clube. Então havia mecanismos para sair com a cabeça erguida e com a sensação de que você fez justiça com o clube que te revelou pro futebol, né? Seu clube supostamente do coração, seu clube de juventude, mas ele resolveu deixar o clube do Liverpool com as mãos abanando e aí, né? Claro que deixem aberto nos comentários para vocês deixarem suas opiniões, mas esse é o meu ultimato, né? Para mim, como existia uma forma de garantir o futuro dele, né? Com a cláusula. Uma cláusula de 50, 60, tenho certeza que ele sairia, porque muitos clubes iam ativar essa cláusula. Então, é uma questão de sentar para resolver. Tinha um caminho em que faria com que ele saísse tranquilo, né? Com a cabeça tranquila de que fez o melhor para todos os lados. Não foi o caso. Ele pensou só nele, no futuro dele. Tem seu direito também. Agora, assim como ele tem o direito de fazer essa escolha, a torcida tem o direito de criticar e de argumentar contra e de vaiar. Que muita gente estava... como que uma torcida fiel vai a um jovem da base, uma lenda? Lenda. Cara, não é lenda, né? Lenda. Mas é o direito da torcida também. E aí todo mundo tem que respeitar. É isso aí. A faca de dois gumes. Tem que respeitar. Se respeita a decisão de sair, tem que respeitar a decisão de vaiar também. É isso aí, galera. Até a próxima. Valeu!